Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Assim como Moisés no deserto levantou a serpente numa estaca, assim também o Filho do Homem tem de ser levantado, para que todos os que crerem nele tenham a vida eterna, nos diz João 3, 14 e 15. Eu sou a porta do aprisco. Não como as portas comuns, articuladas e penduradas. Não como as que foram feitas na casa de José. Não como as aberturas bem lubrificadas que se moveram tão facilmente para a entrada de Pilatos no pretório. Não como as portas que foram fechadas na cara de Maria, de casa em casa na transbordante Belém. Não como as portas que ninguém pode tocar, a terrível cortina, o proibido véu que esperava sua ruptura em Jerusalém. Não é uma porta que tu fizeste, mas uma porta que tu te tornaste, firme, equilibrada, um bom fundamento que preenche o vazio e nos aproxima do teu pasto altivo. Tu nos chamas pelo nome, tu sacrificas teu corpo que deitado se torna o caminho por amor. Tu mesmo, ó porta que se abre para o lar. Bom que já nos pertencemos, bom que nós podemos ver, a fazeres alegrias, nossas forças repartir. Bom contar com outra gente que queremos incluir, e que Deus de quem falamos entre nós está aqui. Não há um que sempre fala, não há quem só deve ouvir. No silêncio e na atenção, todo gesto é opinião. Não há só contrariedade, não há só conformidade. Já sabemos nos amar, mesmo em forte discussão. Bom que já nos pertencemos, bom que nós podemos ver, a fazeres alegrias, nossas forças repartir. Bom contar com outra gente que queremos incluir, e que Deus de quem falamos entre nós está aqui. Não há quem esconde o choro, não há quem vive a chorar. Deus refaz comunidade, mesmo com quem fracassou. Não há quem só se apoia, não há quem vive a erguer. Cada um já foi erguido, cada um já ajudou. Bom que já nos pertencemos, bom que nós podemos ver, a fazeres alegrias, nossas forças repartir. Bom contar com outra gente
assim como faz viver o que já nos pertencemos, o que nós podemos ver, a fazeres alegrias, nossas forças repartir, ou contar com outra gente que queremos incluir. E assim convido a ouvirmos a leitura bíblica que foi prevista para o quarto domingo na Quaresma, conforme João capítulo 9, versos 35 até 41, onde o Evangelho nos diz: Jesus ouviu que eles tinham expulsado o homem. Ao encontrá-lo, perguntou: Você crê no Filho do Homem? Ele respondeu: Quem é, Senhor, para que eu creia nele? E Jesus lhe disse: Você já o tem visto, é aquele que está falando com você. Então ele afirmou: Eu creio, Senhor, e o adorou. Jesus continuou: Eu vim a este mundo para juízo, a fim de que os que não veem, vejam, e os que veem se tornem cegos. Alguns dos fariseus que estavam perto dele perguntaram-lhe: Por acaso também nós somos cegos? Jesus respondeu: Se vocês fossem cegos, não teriam pecado algum. Mas porque agora dizem nós vemos, o pecado de vocês permanece. Amados irmãos, amadas irmãs, com que olhar nós olhamos e medimos ao nosso próximo? O que os nossos olhos veem é a verdade? Qual tipo de olhar temos tido para diferentes pessoas com quem convivemos? O que o nosso olhar diz sobre nós mesmos? Conseguimos conversar olhando nos olhos das pessoas? Por que desviamos o olhar? O que não queremos que as outras pessoas vejam em nosso olhar? Com que força projetamos nossos próprios sentimentos, desejos ou medos nas outras pessoas? O capítulo 9 de João é marcado pelo olhar. Inclusive, recomendo que você leia todo este capítulo assim que lhe for possível. Há aquele que é cego de nascença e há aqueles que construíram uma cegueira em seus corações. De um lado, um homem que sofre e é julgado, desprezado por causa da sua condição física. De outro lado, aqueles que o julgam e procuram encontrar respostas rápidas e fáceis para o sofrimento alheio, quando o melhor a se fazer seria se calarem. Olhares e mais olhares. Os olhos que são a janela da alma. Olhos que contemplam cores e olhos que contemplam dores. Olhos que veem a beleza e olhos que veem a indiferença. Olhos que enxergam o outro e olhos que desprezam o outro. Olhos que derramam águas de alegria e olhos que derramam águas de tristeza em profundo prantos. Olhos que prestam atenção e olhos que desviam a atenção. Olhares e mais olhares, e cada um deles revelando sutilmente algo sobre nós. O primeiro olhar é o olhar preconceituoso. Há um cego de nascença e ele é julgado sem ser ouvido. A sutil pergunta dos discípulos a Jesus demonstra claramente seus preconceitos em relação ao cego. E os discípulos perguntaram: Mestre, quem pecou para que este homem nascesse cego? Ele ou os pais dele? João 9:2. Este é o olhar que julga, este é o olhar que humilha, esse é o olhar de quem se sente superior ou melhor que os outros. É um olhar de cima para baixo. Dentro da religiosidade popular da época, as doenças eram consideradas consequências de pecados.
A grande questão é que rotular o próximo sofredor era mais importante que ouvi-lo e acolhê-lo. Tanto os discípulos quanto os fariseus irão julgar a situação com um olhar limitante. Eles não conseguiam enxergar o mundo além das próprias crenças. Eram escravos de sua própria visão de mundo. Quais são os nossos preconceitos? Quais são os nossos pressupostos? Qual é a tua história? Em termos práticos, se um mendigo entrasse na comunidade no meio do culto, como é que nós o veríamos? E se no lugar do mendigo fosse uma pessoa negra? E se fosse uma pessoa LGBTQIA+? Sim. Se no meio do culto entrasse ali para ouvir da palavra de Deus uma pessoa trans, qual seria o nosso olhar para ele e para ela? O que falaria mais alto em nossos corações? A música, aqui você tem lugar, é fato ou só discursinho barato? Ah, pastor, mas é pecado. Não é essa a discussão. A discussão aqui no texto bíblico é sobre a acolhida, porque a igreja não é para gente perfeita. A igreja é hospital para pecadores e doentes. Os discípulos julgaram o cego de nascença perguntando que pecado ele ou seus pais cometeram para que nascesse assim. Jesus, porém, não faz esse tipo de julgamento. Assim vamos ao olhar acolhedor. Jesus não olhou para aquele homem cego de nascença da mesma forma que os discípulos e os fariseus. Os pressupostos de Jesus são outros. São eles amor, compaixão, misericórdia. Jesus é Deus que acolhe, ampara, anima e cura. É Deus próximo da dor do sofredor. É Deus que olha para quem sofre enquanto nós desviamos o nosso olhar. Jesus disse: nem ele pecou, nem os pais dele, mas isso aconteceu para que nele se manifestem as obras de Deus. João 9,3. A cegueira daquele homem não é consequência de pecado algum. Ao contrário, é oportunidade para manifestar quem Deus de fato é. Foi então que o milagre aconteceu. Depois de dizer isso, Jesus cuspiu na terra, fez lama com a saliva e com a lama untou os olhos do cego. Então disse ao cego: vá lavar-se no tanque de Siloé. Siloé quer dizer enviado. O cego foi, lavou-se e voltou vendo. João 9, 6 e 7. O milagre simboliza e marca a capacidade de Jesus de fazer com que as pessoas vejam aquilo que está oculto. Em sua condição, o ser humano está cego para a empatia, o acolhimento e o cuidado. Por isso, o grande milagre acontece quando os nossos olhos são abertos e passamos a enxergar aquilo que antes não víamos, tendo assim maior discernimento sobre a realidade que nos cerca. Quem é impactado pelo acolhimento de Jesus volta do tanque de Siloé enxergando o próximo de maneira acolhedora. Já o terceiro olhar é o olhar transformador. Jesus curou o cego de nascença e isso mudou a sua vida para sempre. Não é apenas acolher, mas também gerar uma transformação na sociedade com alvo na paz, justiça e na vida digna para todas as pessoas. Por isso, somos chamados a sermos transformadores de realidade. Isso se faz na luta por justiça, igualdade e vida digna. É colocar a vida como prioridade. É ouvir, acolher, mas também agir. É promover a humildade, a sensibilização, a mansidão, a justiça, a misericórdia e a paz, como Jesus nos ensina nas bem-aventuranças em Mateus 5, 3 a 10. E claro, fazer isso poderá gerar a perseguição, conforme Mateus 5, 10 a 12. Como nós vemos a dor dos outros? Temos especulado a respeito da dor dos outros? É possível olharmos o mundo de uma maneira diferente? Estamos dispostas a olhar para o mundo com os olhos de Jesus? Ou continuaremos, como os fariseus,
teimosos em querer manter nossa arrogância e egoísmo a qualquer custo? Precisamos aprender a ver. Um olhar certo leva à ação certa. Já um olhar errado leva à ação errada. Enxergar bem a realidade em seu todo pode gerar mudanças internas e externas. E esse é o convite de Jesus a nós hoje. Tenhamos um novo olhar, novos olhares. Olhar, queridos ouvintes, olhar de compaixão, olhar com empatia, olhar com tempo, olhar com misericórdia. E a paz de Deus, que excede todo entendimento, guardará os nossos corações e as nossas mentes em Cristo Jesus. Amém. Transforma, Senhor, transforma. Transforma, Senhor, transforma, transforma nosso olhar. Transforma, Senhor, transforma, transforma nosso agir. Ensina a tua igreja a amar, ensina a tua igreja a encobrir, ensina a tua igreja a amar, ensina a tua igreja a incluir. Transforma, Senhor, transforma, transforma nosso olhar. Transforma, Senhor, transforma, transforma nosso agir. Ensina a tua igreja a amar, ensina a tua igreja a encobrir, ensina a tua igreja a amar, ensina a tua igreja a incluir. E assim, chegando nós ao final de mais um programa Querigma, programa Proclamação da Palavra, quero convidar você a termos uma palavra de oração. Oremos ao nosso Deus. Senhor Deus amado, onde a cegueira da ignorância e da indiferença destruíram a comunhão viva, concede tua luz, Deus da reconciliação. Onde a escuridão da injustiça e da opressão roubaram o ânimo para a vida, concede tua luz, Deus da libertação. Onde as pesadas nuvens da pobreza, doença e morte transformam a vida em um fardo, concede tua luz, Deus da compaixão. Onde as trevas da desconfiança, ódio e guerra fazem duvidar da tua bondade, concede tua luz, Deus da paz. Tudo mais o que está em nossas mentes e corações entregamos agora a Ti, na oração que Teu Filho unigênito Jesus Cristo nos ensinou, dizendo: Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o Teu nome. Venha o Teu reino. Seja feita a Tua vontade, assim na terra como nos céus. O pão nosso de cada dia nos dá hoje, e perdoa-nos as nossas dívidas, assim como nós também perdoamos aos nossos devedores. E não nos deixes cair em tentação, mas livra-nos do mal, pois Teu é o reino e o poder e a glória para sempre. Amém. E assim receba da bênção do nosso Deus. Que Deus toque nossos olhos para que possamos enxergar. Toque nossos ouvidos para que possamos ouvir. Toque nossa boca para que possamos levar adiante a sua mensagem. Toque nossas mãos para que possamos ofertar com disposição. Toque nossa vida para que o Espírito Santo possa nos envolver. Toque nosso coração e nos permita sentir seu amor. Assim nos abençoe o Deus, Pai, Filho e Espírito Santo.
Amém. Vamos com um olhar atento, misericordioso e amoroso e sirvamos ao Senhor com alegria. Ide e permanecei na paz do Senhor. Amém.